Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Mais um destaque para você. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que a prisão em flagrante do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, é um marco no combate ao extremismo democrático. O parlamentar foi detido na semana passada após ter publicado um vídeo criticando integrantes do STF. O Supremo confirmou em plenário a decisão contra o deputado, que depois foi ratificada pela Câmara. Em um evento da FGV, o ministro Alexandre de Moraes, autor do pedido de prisão, classificou o desfecho como um marco. Aparece o quê? Aparece o núcleo político, políticos dizendo, olha o que o povo quer. Políticos repetindo essas ideias contra a democracia, a favor da ditadura, a favor do AI-5, com discursos de ódio, como se não fossem deles, desse núcleo político, as ideias, como se eles estivessem representando o povo que se manifestou nas redes. Isso vem sendo repetido principalmente durante essa semana, onde tivemos um marco no combate a esse extremismo antidemocrático. Um marco no Supremo Tribunal Federal e na Câmara dos Deputados. O ministro do Supremo Tribunal Federal acrescenta que as redes sociais deveriam ter as mesmas responsabilidades da imprensa. Alexandre de Moraes ressalta que o ordenamento jurídico equilibra a liberdade de expressão, mas questionou. Por que até essa verdadeira revolução digital, nós conseguimos, obviamente, nada é perfeito, mas o ordenamento jurídico conseguiu equilibrar o mais importante binômio em relação à liberdade de expressão, liberdade com responsabilidade, e não vem conseguindo equacionar isso em relação às redes, em relação a essa liberdade sem limites, essa terra de ninguém nas redes digitais. Para Moraes, as empresas de tecnologia muitas vezes lavam as mãos em relação ao conteúdo postado. O ministro do STF acrescenta que falta uma definição sobre a responsabilidade das companhias em todo o mundo. Começo essa com você, Guilherme Fiuza. Sua avaliação, Fiuza, sobre as declarações do ministro Alexandre de Moraes. É um total contrassenso, né? Porque a gente percebe que o ministro, ele se refere, nesse último comentário, né? Ele se refere à falta de limites à liberdade, né? Ele se trai, porque o que acontece é que o Supremo Tribunal Federal exorbita, como no caso do inquérito que ele lidera, aberto pelo ministro Dias Toffoli, um inquérito que já foi classificado pelo próprio colega dele, Marco Aurélio Mello, como o inquérito do fim do mundo, o inquérito repleto, no mínimo, de controvérsias, e o que resulta é a reação, não disso que ele está querendo insinuar que existe milícias de ódio. Olha, você que está nos assistindo, nos ouvindo, sempre que alguém disser vagamente onda de ódio, você pode desconfiar. Você pode desconfiar, porque isso virou uma muleta. Isso virou um slogan de quem quer falar sozinho. Então, o ministro Alexandre de Moraes vem dizer o seguinte, ainda falta um disciplinamento, ainda falta, enfim, uma regulação, ele quer dizer, né? Para este ambiente das redes sociais cheio de ódio. Você pode ler isso de uma maneira inversa. Um ambiente livre, saudável, inclusivo, que são as redes sociais com suas plataformas, mesmo com as tentações que as plataformas têm de editar, de dirigir, de caçar perfis. Mesmo assim, você tem e teve, e acabou de ter, contra isso que ele chama de um marco contra o extremismo, que foi, segundo muitos juristas respeitáveis, uma prisão ilegal. Uma prisão que afronta a imunidade parlamentar e o direito de opinião. Esses juristas afirmam que o deputado Daniel Silveira se excedeu e deveria ter sido levado ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e ali, eventualmente, iniciado um processo. Não foi isso que se deu. O que se deu foi a prisão monocrática de um deputado, com uma série de interpretações que o ministro Alexandre de Moraes, amparado por boa parte dessa imprensa que, de novo, vive desta religião antibolsonarista,
Você viu ali a Veja, né? Trazendo, fazendo uma elegia, fazendo ali uma apoteose apologética dessa prisão que é, no mínimo, altamente controversa, que é, no mínimo, muito perigosa para as balizas de defesa da liberdade de expressão do parlamentar, que é um direito sagrado da Constituição. Então, nós vemos esse tipo de salvaguarda vindo da imprensa, né? Vindo de gente que quer transformar agora um ato desse, monocrático, depois sancionado pelo plenário e, pior ainda, sancionado pela Câmara dos Deputados no ato de absoluta covardia, de entregar a cabeça de um colega. Por que a Câmara fez aquilo? Né? Bom, se tem o STF firmemente denunciando aquele deputado e já partindo para um ato que certamente extravasou aí sua competência, a Câmara dos Deputados deveria preservar o seu colega, que ele fosse processado, que jogasse para o Conselho de Ética com toda certeza, né? Referências ao AI-5 de jeito nenhum, não pode, nem en passant, né? Isso é um equívoco completo e eu também considero indesejável, altamente repudiável, né? Conselho de Ética. Agora está aberto um precedente para que o STF prenda qualquer deputado que ele queira dizer que incitou o ódio e que ele diga, então, que está enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Está aberto esse precedente com a cumplicidade, com a complacência da Câmara dos Deputados. Então, não há absolutamente nenhum marco contra o extremismo. Há um marco em relação à possível interferência entre os poderes, a possível invasão da autonomia de um poder que é o poder legislativo, né? Então, esse caso está mal parado, ele precisa ser reexaminado, né? Nós não podemos atropelar achando que isso pode acontecer assim, porque aí, de fato, é a própria democracia que vai estar por um fio. Você, Zé? Por que não existe o discurso do amor tão temido? Que por amor também se mata, se corrompe, se faz tudo, né? Ninguém fala, e o discurso do amor? Só o discurso de ódio alimentando essa cadeia. Eu queria falar de 2 pontos. O primeiro é sobre o marco. É sim um marco, mas não é um marco para se gabar, não é um marco para se elogiar e nem é um marco para ficar na história como um assunto positivo. Isso não é positivo. O ministro do Supremo, através de um acordo, depois a gente viu, eu disse que naquele momento eu não tinha informações, mas tudo indicava de que se tratava de um acordo entre ministros do Supremo para prender o deputado Daniel Silveira, porque um ministro não teria esse rompante de prender um deputado federal sem antes conversar com os colegas. E depois a gente viu que houve ali o presidente Luiz Fux, que acabou chamando o Moraes, Alexandre de Moraes, para prender o deputado, né? Então o Supremo decidiu e a Câmara dos Deputados, pela primeira vez, virou as costas para próprio poder legislativo. Eu já vi muita coisa ali no Congresso Nacional. Inclusive, quando a imunidade era total, era uma imunidade parlamentar mesmo, de todos os crimes, para se abrir inquérito ou para processar um deputado, precisava pedir autorização ao Congresso Nacional. Era assim e mudou. E deve mudar. Com o tempo, essa relação aí com as garantias do Legislativo, isso muda. Aí um deputado cerrou um adversário com a motosserra, né? E aí a Câmara dos Deputados parou para discutir esse tipo de imunidade total, como uma imunidade é tão forte assim. E o Debrando Pascoal foi julgado pelos deputados que não admitiram dar autorização para o Supremo processar um parlamentar. Expulsaram o parlamentar, cassaram o mandato do Debrando Pascoal. E aí ele foi julgado pela Justiça Comum. Ele foi condenado a mais de 100 anos de prisão, né? Agora eu acho que ele está em prisão domiciliar, isso já faz muito tempo.
Então, assim, veja como o raciocínio muda. E agora o plenário da Câmara entrega a cabeça do deputado Daniel Silveira de bandeja. E criou-se ali na Câmara dos Deputados um monte de versão. É o Centrão dando as cartas, dizendo, olha, quem manda aqui sou eu, dizendo que se tratou de uma isca e de uma armadilha que o grupo do presidente Bolsonaro armou para o Centrão tinha que apoiar. Não, isso aí não tem a ver com o governo, não, tem a ver com Câmara dos Deputados. Tanto é assim que o presidente Arthur Lira entendeu o processo e já está votando uma emenda para definir claramente o que é a prerrogativa parlamentar. Esta prerrogativa não é um direito individual, não é do deputado, ele é da sociedade. A sociedade precisa de alguém que fale sem medo. A sociedade precisa de alguém que entre no hospital, que entre numa cadeia e veja as condições dos presos. Essa pessoa é um deputado, porque ele foi eleito para isso, então eu defendo as prerrogativas. E devo dizer que houve momentos em que os deputados roubaram do povo essa prerrogativa, porque essa prerrogativa que seria para o bem comum acabou acobertando crimes pessoais. E muitos deputados foram eleitos para esconder-se atrás dessa prerrogativa, da imunidade parlamentar. Repito, a imunidade antes era total. Para abrir inquérito, para investigar, para processar, o Supremo tinha que pedir autorização ao Congresso. E era aquela coisa, pedia e o Congresso nem analisava, nem votava, né? Agora restauram duas imunidades, quanto a voto, quanto a fala. E aí, na sexta-feira, nós acompanhamos aqui passo a passo, caiu essa de fala. Então, é preciso rediscutir as garantias, eu chamo garantias, as garantias parlamentares. O Supremo tem, o ministro só é julgado pelo Supremo, por eles mesmos, tem estabilidade, pode ficar até 75 anos, o servidor público tem as garantias. A estabilidade no emprego não é para o servidor público, é para a sociedade. A garantia de um serviço bom, imparcial e que o servidor concursado não fique sujeito ao comandante do momento. Para isso existem os cargos que o comandante do momento troca. Presidência da Petrobras, ministérios, presidência do Banco Central, enfim. Isso o comandante troca. Mas lá na base do serviço público, ele tem estabilidade, não é porque ele é um ser especial, é para garantir a qualidade de serviço. Então eu acho que o Alexandre de Moraes, na verdade, quando ele diz um marco, é um marco sim, mas é um marco negativo. Sobre as mídias sociais, eu sempre acho que as mídias sociais têm sim uma responsabilidade nesse processo. E eu vinha falando isso sozinho há anos. E agora o debate está pegando fogo. As pessoas vão ter que rediscutir e entender o que é a mídia social. Se for para editar, se for para apagar perfil, se for para orientar ideologicamente, tem que se responsabilizar também. Ou é uma coisa aberta ou é outra.